Bom dia a todo mundo. E, como eu dizia, mais uma vez aqui, bem-vindo ao desafio de refletir um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Jesus. É sempre um desafio, muito bem-vindo, mas também bastante complexo, para todos nós, falar sobre Jesus e sobre sua mensagem. Então, inicialmente, vamos manter elevados nossos pensamentos, buscar a serenidade, nossa tão desejada e almejada paz interior, e que assim temos todas as condições de refletir, de absorver as boas energias e nos prepararmos devidamente para o passe fluídico que iremos receber ao término dessa reflexão. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar aqui sobre aflição. Todos nós temos um pouquinho de aflição ou muita aflição, dependendo da forma como nós as vivenciamos e como também lidamos com essa situação no nosso dia a dia e também com o grau de nossas aflições. Vamos começar aqui lendo no início, o prólogo do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui está em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Que já está em Lucas, no capítulo 6. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. E poderíamos acrescentar aqui, porque já gemestes e chorastes em ocasiões anteriores, em outras vidas. Então hoje, quem está sorrindo muito provavelmente já chorou em encarnações anteriores e vice-versa. Quem está hoje sofrendo já teve os seus momentos de muita realização material e de muitas alegrias também em encarnações anteriores. A gente tem que ter isso em mente de uma maneira muito clara, E quando a gente vem sempre aqui, de alguma forma, falar sobre o Evangelho, acho que alguns pontos a gente tem que ter em mente. Uma preocupação muito grande que a gente tem quando começa, nessa tarefa, buscar palavras, formas, caminhos de comunicar da melhor maneira possível, trazer essa mensagem da maneira mais clara possível, e compartilhar as emoções também, com vocês. Só que mais importante do que a gente buscar a melhor forma de se comunicar é nós buscarmos pelos nossos bons sentimentos antes de vir para cá. Fazer uma garimpagem daquilo que a gente tem de bom, buscar a humildade, buscar o amor ao próximo, a conscientização também de nossas dificuldades, nossas vicissitudes, dos pontos fracos que nós temos também em nosso comportamento e nossa personalidade. Eu acho que essa é a única maneira que a gente consegue elaborar uma forma de comunicação. Porque as outras formas todas, por melhores palavras que a gente encontra, elas acabam caindo no vazio, até para nós mesmos, A gente passa uma coisa muito bonita, mas sem ter a percepção e o sentimento, e principalmente a conscientização, é muito complicado e não vai refletir em boas coisas, Não vai utilizar o potencial do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala aqui, o Mateus aqui trazendo a mensagem de Jesus, sobre a consolação, o que a gente está dizendo também, precisamos tomar um pouco de cuidado, é que não se faz aqui a apologia da dor. Ou seja, não estamos dizendo que sofrer é bom. A gente deve sofrer porque sofrer é legal,
Sofrer é o que vai nos ajudar. Muitas vezes vai mesmo. Mas a principal mensagem aqui é exercitar a paciência, exercitar a tolerância e principalmente manter acesa a chama da esperança, né? Se a gente perder a esperança, o sofrimento fica sendo em vão. Ou seja, sofremos, mas não aprendemos com esse sofrimento. Não mantivemos acesa a nossa chama da esperança. Então aí nós acabamos praticamente sofrendo em vão. É o sofrimento que não rende frutos para nós, né? E também lembrarmos que o sofrimento e a própria aflição, como diz esse capítulo, né, não são compulsórios, não são obrigatórios. Então você tem que sofrer isso porque você precisa pagar aquilo, você tem o seu karma, você tem a situação que você precisa, entre aspas, pagar por ela, por coisas que você fez nesta ou encarnações anteriores. Então, muitas vezes a gravidade e a profundidade dessas nossas aflições, elas estão relacionadas com o uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, como é que nós nos comportamos em relação a tudo isso, né? Mesmo aqueles probleminhas lá de vidas anteriores. Vai falar, não, mas vá para trás, eu nem sei o que eu fiz exatamente errado, mas o nosso comportamento hoje, as nossas ações e atitudes, né, e iniciativas vão com certeza ter um efeito positivo ou negativo sobre o nosso elenco de aflições, porque todos nós sofremos de alguma forma em algum momento das nossas vidas, né? Dependendo muito do que a gente precisa aprender, dependendo muito da capacidade que nós temos de aprender com tudo isso. Assim? E aí nós caímos num outro problema, né? Muitas vezes a gente sofre de forma desproporcional, né, ao próprio problema e ao nosso erro também, né? Ao risco que estamos sofrendo e à própria dor. Então, nós quase nunca acertamos a definição da magnitude do nosso erro. Muitas vezes nós colocamos ele abaixo, né? Subavaliamos, falando, mas aquele foi um errinho, prejudicou muita gente, mas não tem problema, tal. E outras vezes a gente faz o contrário, a gente faz uma coisinha errada aqui e acha que aquilo acabou com a nossa vida, que a gente não tem mais recuperação, que a gente tem que sofrer o remorso, que não constrói, só destrói, né? Ao invés de simplesmente procurar resolver aquele problema e procurar não repetir aquele erro novamente, que é o mais correto, né? Então, esse dimensionamento, ele é muito importante, porque nós sofremos e também gozamos muito na parte da expectativa, né? Vocês já perceberam? Quando a gente tem uma expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer, nós já ficamos antecipadamente muito felizes com aquilo, já ficamos ansiando por chegar aquele momento bom, aquela situação boa. E no caso da dor, isso daí é mais forte ainda. A gente tem alguma coisa lá na frente que acha que vai ter que superar, vai ter que passar, vai ter um sofrimento, a gente potencializa isso no nosso íntimo. A gente acaba sofrendo muito mais do que deveríamos, né, em relação àquela situação, porque a gente sofre antecipadamente. Teve um pensamento que eu acho muito interessante de um escritor, pensador, filósofo, enfim, uma pessoa com muitas qualidades, que ele disse entre os séculos 17 e 18 que o covarde morre 1000 vezes e o corajoso só morre uma vez. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem tanto medo daquela situação, que você morre todo dia um pouquinho, antecipando o sofrimento. Aquele que é, entre aspas, corajoso, e quando ele quis dizer corajoso, não é só aquele que vai lá e enfrenta a luta e tal, mas aquele que enfrenta a situação, aquele que é consciente, esse daí só vai realmente no momento do sofrimento. Ele só vai sofrer no momento que tem que sofrer. Ponto. Ele não vai ficar, puxa vida, mas vai acontecer, nossa, pobre de mim, o que vai acontecer? Não,
Ele sofre porque aquele momento é o momento, é um só. E todos nós vamos passar por uma transição que é da morte física, né? Desintegração da matéria. Isso nós vamos. Agora, você já pensou, você vive 90 anos ou 100 anos, tem gente que vive mais, né? E todo dia você pensa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você passa, quantas mil vezes você sofre com aquilo? Aflição. Né? Então, temos que ter em mente isso também. Já basta aquela única vez. Não precisamos ficar repetindo isso o tempo todo e aumentando o nosso sofrimento. Né? Então, essa reflexão eu acho muito profunda. Ela é muito significativa, né? Ela é muito abrangente. Bom, as causas atuais do nosso sofrimento, né? Quais são elas? São mais fáceis da gente mensurar, né? Vamos ficar aqui imaginando das encarnações passadas, podemos fazer isso, mas talvez seja mais fácil a gente olhar hoje, né? O que a gente pode fazer e como podemos melhorar essa nossa situação. Então, a gente pode elencar dezenas e dezenas de situações, né? Uniões amorosas infelizes, problemas de saúde física, disputas muitas vezes desnecessárias que a gente cria na família, com os amigos, com os colegas de trabalho, na vida, no trânsito, etc. e tal, né? E tudo isso motivado por quê? Muitas vezes por cobiça, orgulho, vaidade. A gente não ouve alguém dizer, eu nunca vou perdoar fulano, ele fez aquilo comigo, ou ela fez aquilo comigo. Né? Então isso daí é a vaidade sendo ferida, entre aspas, né? E o não exercício do perdão, de outro lado. Como se aquilo fizesse bem para a sua própria recuperação, quando na realidade prejudica, né? Que a gente supere aquele problema. A superação do problema fica prejudicada. Então, muitas vezes nós compramos a nossa própria encrenca aqui, né? Claro, olha, tem um problema de saúde aí, eu não fiz nada, não concorri para que o problema acontecesse, né? Um amigo meu me ligou uns tempos atrás dizendo, poxa vida, eu estou cardiopata aqui, de uma certa gravidade, estou tomando um monte de remédio, mas eu faço exercício, eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Como é que você vai explicar isso para a pessoa, né? Dizer, olha, meu amigo, acontece, não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas nós temos uma série de outros fatores interligados que a gente não controla, né? E é assim mesmo na nossa vida. E adianta ficar reclamando e protestando e se revoltando? Não, vamos nos conscientizar e vamos, como diz o mineiro, tocar o bonde do jeito que a gente tem que tocar, né? Tocando a vida da melhor maneira possível, né? E também não ficar naquela história do karma, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Tem aquele ditadinho meio esquisito que diz assim, eu joguei pedra na cruz, né? Em algum momento lá para trás, alguma coisa desse tipo. Então estou sofrendo agora por causa disso. Não tem como a gente saber, e na realidade, 99,9% das vezes isso não é verdade, né? A gente compra a maior parte dos nossos problemas nesta mesma encarnação. E se não fosse assim, também não adiantaria ficar retrocedendo. Vamos resolver o que a gente está fazendo agora, que é onde a gente tem algum poder de ação, né? Algum poder para mudar as coisas, né? Nós vamos mudar o que nós fizemos na encarnação há 300 anos atrás, não? Já foi feito, os efeitos já estão lá, né? Então nós temos que tentar mudar daqui para frente, okay? E trabalhar isso, né? Trabalhar na amenização dos erros, se for possível, né, que a gente está cometendo. E a gente muitas vezes também coloca a responsabilidade do outro lado, né, em alguém. Quem nunca ouviu aquela história do eu me liguei a uma pessoa, me casei, passei a vida com uma pessoa, mas ela não me fez feliz. Ou então ela me fez feliz. Olha que legal. Quer dizer que você ser feliz vai depender de alguém que te faça feliz. Não, a responsabilidade é nossa, né? E a gente nessa hora, mesmo que de forma automática, imperceptível, a gente acaba transferindo, né? Olha, eu estou casado há não sei quantos anos, mas a pessoa não me faz feliz. Ou eu fui casado, ou tive uma relação, mas a pessoa não me fez feliz.
Então, gente, aquela história a metade da fruta, a metade da laranja, é uma figura poética só. Na prática não existe. Nós somos laranjas e frutas distintas que se aproximam por qualquer tipo de interesse, inclusive os mais elevados até os mais baixos, né? Como dinheiro, sexo, beleza, né? E os mais elevados, que é um sentimento genuíno de amor. Não é assim? Agora, querer que o outro seja o nosso complemento, que corrija os nossos problemas, nos faça feliz, obrigado, já está raspando mesmo. Então, é um negócio que foge de qualquer lógica, de qualquer senso, mas a gente faz isso. Então, muito importante, né? Então, a lei de causa e efeito, ela acaba acontecendo e não adianta transferir para ninguém. Nós temos o problema, muitas vezes, porque nós geramos o problema. Ah, mas eu convivo com pessoas que são problemáticas. Você tem duas opções. Você melhora essa convivência por sua iniciativa própria, você muda a sua convivência e passa a conviver com outras pessoas. Muitas vezes isso não é possível, né? Ah, mas meu filho, meu isso, meu aquilo. Trabalhe o melhor possível, pensando sempre no Evangelho de Jesus. Não tem outra saída. Gostaria de dizer e saber que tem um caminho mais fácil, mas é só estalar o dedo e a gente resolve, mas não é assim. É um trabalho dioturno, todo dia, toda noite, trabalhar com paciência, com fé, com resignação e principalmente com amor. Não aquele amor da posse, aquele amor do você me dá, quem sabe eu te dei alguma coisa. Não, o amor que você dá sem expectativa de receber o troco, ou de receber mais do que deu, que também é muito comum na gente, né? É outra causa das nossas aflições, né? Então, fazer outra pessoa feliz só vai acontecer quando a gente conseguir também ser feliz, porque a gente vai compartilhar esse sentimento de amor, né? De felicidade. Agora, aquela história de dizer assim, eu vou ser infeliz para que fulana ou fulano seja feliz, não existe. Você não consegue transmitir aquilo que você não tem. É como muita gente que diz, e a gente diz isso muitas vezes, né? Estou perdendo a paciência com você. Ou perdi a paciência, esgotei a paciência. Geralmente quem diz isso é porque não tem paciência. Então você não pode perder o que você não tem. Você já não tem mesmo. Então muitas vezes quando você fala isso, porque você já não tem a paciência, você está impaciente, né? Você já perdeu aquele estoquezinho, aquela poupança, né? E a gente às vezes fala essas coisas, mas muitas vezes também não é o sentimento, né? Então quando a gente olha justiça e causa das aflições, nós temos que considerar o seguinte, pensando em outras encarnações. Onde vicejou o orgulho, a vaidade, né? Hoje você enfrenta a humilhação, você enfrenta a dificuldade de não conseguir as coisas que você precisa ou até gostaria, né? Quando você praticou violência em encarnações anteriores, muito provavelmente você vai sofrer agora injustiças. E não é por punição, especificamente, é que você compreenda no seu íntimo que aquilo que você fez não deve fazer. Aí você fala, pô, mas eu não lembro o que eu fiz. Está lá dentro, tá? O nosso espírito sabe. Então você vai agora administrar isso, entendendo o erro praticado e tentando minimizar esse erro. E a gente não resolve o problema no estalar de dedos, infelizmente. São muitos e muitos anos, muitas vezes muitas e muitas encarnações para a gente superar alguma dificuldade de comportamento, né? Quando você então está enfrentando uma aflição, você não tem em mente o seguinte, que a dor maior dessa aflição é estar afastado de Deus, estar afastado do Criador, estar afastado do Evangelho de Jesus. Essa é a dor maior. Essa dor acentua qualquer dor física e emocional que a gente tem. Se a gente não tiver o respaldo, não tiver o suporte do Evangelho de Jesus, do Criador, nós vamos sofrer mais ainda. Nós vamos potencializar a nossa dor, né?
Então, é bom ter isso em mente e quando a gente reflete sobre o Evangelho, nos lembrar desses detalhes. Precisamos colocar em prática o Evangelho. A gente refletir sobre o Evangelho é um desafio, mas eu diria que colocar em prática esse desafio é muito mais forte. É aí que a gente tem mais dificuldade ainda. Mas tem que ser feito. Se não fizermos nessa, vamos fazer na outra, né? Ou na outra. Então é que eu costumo brincar às vezes dizendo: nós estamos aqui numa nova encarnação, ou nós estamos aqui apenas numa encadernação nova. Ou seja, estamos mudando só a capa, mas não mudamos o conteúdo. Não vamos avançar assim, né? A capa ficou mais bonita, ficou diferente, mas o miolo que está escrito dentro do livro não mudou, não adianta. O mais importante de um livro não é a capa, é o que está escrito ali e a mensagem que ele transmite. Não é assim? Não adianta a gente ter o Evangelho de Jesus num livro de capa de couro e nunca ter aberto, nunca ter refletido sobre ele. É melhor ter um todo estragadinho, tal, velhinho, mas até pelo uso, né? Usar e tentar colocar em prática. E para encerrar então, gente, essa reflexão, eu queria colocar para vocês o pensamento de um espírito de luz que viveu mais ou menos na época de Kardec. Ele morreu um pouco depois, uns 7, 8 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, que é Jean-Baptiste Lacordaire, francês também, né? E ele dizia o seguinte: que viver sofrimentos e atribulações em nada eleva o ser humano. Não adianta nada, né? O que faz é a forma como ele reage a essas dificuldades. O que faz ele evoluir é como ele reage, é como ele administra isso, como ele vivencia a situação. Então, sofrer por sofrer não vai resolver nossa situação. Fica até um sentimento de frustração ao desencarnarmos, né? Porque a gente fala assim: pô, sofri. Nada, né? E não sair do lugar. Continua a mesma pessoa amarga, a mesma pessoa raivosa, rancorosa, vaidosa eventualmente, de 40, 50 anos atrás. Então o sofrimento que passou por mim não me melhorou. Não adianta, né? Bem, gente, e eu vou só lembrar mais uma coisa que me ocorreu agora. Foi pedido por um padre, inclusive. Ele foi fazer lá as exéquias, né, de uma pessoa que tinha morrido já, bem idoso, para mais de 90 anos. E a viúva era um pouco mais jovem e ela comentava com as pessoas lá no local, né, no cemitério, dizendo: poxa vida, finalmente, né, depois de ele me fez sofrer 60 anos, 50 anos, uma coisa assim, né? E foi um sofrimento terrível, tal, cheguei, papapá. Aí o padre disse: ela não aprendeu nada, né? Então foi um sofrimento inócuo, porque sofreu, ficou com a pessoa assim mesmo e ficou com raiva da pessoa até o momento da morte. O que isso contribuiu para a evolução daquela pessoa? Então, você tem que usar o sofrimento, por que pareça, em benefício próprio. É terrível dizer isso, mas é a realidade. Bom, gente, obrigado. Essa é o que eu queria passar para vocês hoje. Então, vamos agora nos preparar para o passe fluídico e que tenhamos um bom aproveitamento dessas energias e que possamos, assim, fortificados, atravessar os dias da semana que virá e os dias da nossa vida com todos os seus desafios, sempre sustentados pela palavra do Mestre Jesus. Que assim seja.